E aí, moçada, tudo certo? Bom, hoje eu estou aqui com a nossa aula 7 do Descomplica TCC para falar hoje sobre a metodologia da pesquisa, ou seja, como você vai construir a metodologia do seu trabalho científico, sempre salientando que o que a gente discute aqui se aplica para quem faz TCC de graduação, de pós e também se você estiver fazendo eventualmente um artigo para periódico ou evento, beleza? Bom, então antes de começar especificamente a tratar da metodologia, eu quero pedir para que você esqueça, que você delete da sua cabeça aquele esquema de montagem de metodologia em que você apresenta aquele monte de classificações inúteis na seção de metodologia do seu trabalho. Então, aquelas classificações relacionadas à classificação da pesquisa quanto aos objetivos, quanto à abordagem, se a pesquisa ela é exploratória, se ela é descritiva, se ela é explicativa, aqueles conceitos relacionados à pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, enfim, o próprio conceito de metodologia, às vezes tem alunos que apresentam páginas e páginas desses conceitos. Então, isso é absurdamente desnecessário. Então, esqueça, delete isso da sua cabeça quando for montar a metodologia do seu trabalho científico. Claro que esse é o cenário ideal, tá certo? O que a gente vai discutir aqui sobre metodologia é muito mais simples do que esse monte de conceituações vazias e que não servem para absolutamente nada no TCC. Mas, infelizmente, existem instituições, existem orientadores que exigem, fazem questão de que esse monte de baboseira esteja apresentado no trabalho de conclusão de curso na seção de metodologia, o que é, de novo, de uma desnecessidade absurda. Tá certo? A metodologia é simples, você tem que indicar como você vai fazer o trabalho e não entupir aquela seção de classificações desnecessárias, inúteis, que não servem para absolutamente nada. Tá certo? Então, se possível, não faça a construção da sua metodologia de conclusão, do trabalho de conclusão de curso, seguindo essa boiada, né? Porque é uma boiada. Todo mundo faz, ninguém sabe por quê, ninguém se pergunta, e isso vem se perpetuando há décadas, tá certo? Então, se for possível, não faça isso. A gente vai entender hoje o que é a metodologia, como ela é construída e o que objetivamente ela precisa apresentar. Legal? Na metodologia da pesquisa, de maneira bem objetiva, bem pontual, você vai explicar como você vai responder o problema da pesquisa e como você vai atingir o objetivo proposto na sua pesquisa, tá certo? Então, é a indicação do caminho que você vai percorrer. Simplesmente isso. Você vai indicar como você vai atingir determinado objetivo, como você vai responder o problema que está indicado ali na sua pesquisa por meio da metodologia. Os passos que você vai dar rumo à resposta e ao atingimento do objetivo da pesquisa, tá certo? Então, aqui eu vou dar um exemplo simples para tentar ilustrar melhor. É claro que eu vou falar cada uma das etapas individualmente, mas só para que vocês tenham um norte. Então, vamos imaginar o seguinte, que a gente tem um TCC e que o objetivo é analisar a relação entre os níveis de governança corporativa de uma empresa e o lucro dela, ou seja, se existe uma relação entre uma melhor qualidade de governança corporativa, se isso se reflete em melhores lucros, né? E como que a gente chegaria num problema desse, né? Nesse objetivo, melhor dizendo, evidentemente que com base na literatura prévia, né? Então, a gente está supondo aqui, claro que essa literatura existe, né? Mas para fins do nosso exemplo hipotético aqui, a gente parte de uma suposição de que exista literatura prévia que dê suporte para que eu conduza essa investigação, certo? Então, claro que isso sempre nos TCCs, nos trabalhos de conclusão de vocês, nos artigos, isso tem que estar pautado na literatura. Aqui a gente está criando uma suposição de que essa literatura existe e que ela fundamenta a nossa pesquisa. Então, não seria tirado do nada numa situação real, beleza? Então, a metodologia para responder esse problema hipotético que a gente criou, esse objetivo hipotético de analisar a governança corporativa e os lucros da companhia, a gente basicamente vai ter que indicar na metodologia quais são os dados que eu vou utilizar para atingir esse objetivo, tá certo? De onde esses dados vão ser coletados, ok?
Então a gente vai ter que indicar se esses dados eles vão ser qualitativos ou quantitativos. Eu vou conduzir uma pesquisa de natureza qualitativa ou quantitativa. E para isso você não precisa conceituar os dois, você vai simplesmente indicar, né, que a sua pesquisa tem natureza qualitativa ou tem natureza quantitativa, e indicar o que ela quer atingir, né, onde ela quer chegar. Você não precisa dar esse monte de conceituações vazias que não vão servir para absolutamente nada, tá certo? Então, em relação a esses dados ainda, qual vai ser o instrumento de coleta que eu vou empregar? Eu vou aplicar um questionário, e se vou aplicar um questionário, como ele foi estruturado, quais as dimensões esse questionário vai abordar, né? Então, tudo isso tem que estar explicado na metodologia. Na minha metodologia eu não vou aplicar questionário, eu vou fazer uma entrevista, tá? Então, como essa entrevista foi estruturada? Ela tem roteiro? Ela não tem roteiro? É uma entrevista estruturada? Não é? Enfim, como que vai se dar a coleta? Quais são as perguntas que vão ser feitas para o entrevistado? Então, tudo isso tem que estar evidenciado na metodologia da pesquisa. Na nossa análise não vai ser feita, não vai ser utilizada entrevista, vai ser feita a coleta em base de dados. Ok, então quais dados vão ser coletados, né? Quais são as variáveis que vão ser coletadas? Essa base de dados, qual é a base de dados que vai ser utilizada? É a Bloomberg, é a Thomson Reuters, é a Economática, ou é algum site governamental? Onde estão esses dados? Como eu posso chegar nesses dados? Isso vai estar indicado na sua metodologia, tá certo? Então, ou seja, você vai indicar a informação que você vai utilizar para fazer a pesquisa, para conduzir as análises, todos os detalhes a respeito dela, onde foi coletado, que tipo de informação é essa, né? Enfim, se é um questionário, como ele foi estruturado, o que ele deseja medir, tudo isso, todos esses pontos têm que estar evidenciados, né, de maneira bem objetiva na metodologia. Legal? Tudo bem. Outro ponto importante também que tem que estar apresentado na metodologia: qual é o seu período amostral, né? Qual é o período de análise dos seus dados, né? E por que ele foi escolhido? Por que não foi escolhido um ano a mais ou um ano a menos? Tá? Então isso também tem que estar indicado na metodologia. Outro ponto importante também em relação à amostra, né? Você vai ter que ter uma amostra, dificilmente vai fazer um censo, né? A menos que seja uma situação mais pontual, uma quantidade de indivíduos menor, mas normalmente a gente trabalha com amostras. Então, essa amostra, como ela foi definida? Ela foi estimada por meio de uma metodologia, né? Qual metodologia foi utilizada? Essa amostra, ela é probabilística, ela é aleatória, ou ela não é aleatória, ela é intencional, né? Por quê? O uso de um ou de outro, o que justifica isso? Tá? Então, esses pontos que são relacionados, né, à questão dos dados, à questão do período amostral, de como foi definida essa amostra, que é efetivamente importante, que é o que efetivamente precisa estar apresentado na seção de metodologia, né, do seu trabalho científico, do trabalho de conclusão de curso. E não, de novo, aquele monte de conceitos que não servem para absolutamente nada. Beleza? Ainda em relação ao nosso exemplo lá da relação entre governança corporativa e o resultado das companhias. Quais são as variáveis que eu vou utilizar? Quais são as variáveis que eu vou utilizar para medir a governança corporativa? Né? Quais são as variáveis que eu vou utilizar, no caso, para medir a performance da empresa? Eu vou utilizar lucro, eu vou utilizar alguma medida derivada do lucro, ROI, ROA, né? Qual medida, como que eu vou mensurar essa performance relacionada ao lucro? Essas variáveis que eu vou usar, elas são qualitativas, elas são quantitativas? Tem alguma variável, por exemplo, uma variável dummy que eu vou ter que utilizar, né? Por exemplo, se tem alguma variável ali que demanda um cálculo, eu preciso demonstrar esse cálculo. Como que vai ser calculada essa variável? Né? Então, por exemplo, vai usar o ROI, né? O retorno sobre o patrimônio líquido. Como que é calculado o ROI? Né? Quais são as informações que eu vou utilizar para calcular o ROI dessas empresas? Né? Sei lá, você vai medir governança corporativa, tem diferentes componentes ali que você pode, diferentes informações que você pode utilizar
para mensurar, para medir a questão da governança. Você vai aglutinar isso posteriormente numa única variável, vai utilizar análise de componentes principais. Então, todos esses pontos que precisam estar evidenciados, e não os conceitos. Os conceitos não servem para absolutamente nada. Você precisa dizer pontualmente o que você vai fazer, quais variáveis vai utilizar, com base em quem você tomou a decisão de utilizar essas variáveis, quais outros autores prévios já utilizaram que estão fundamentando a sua escolha, como elas são calculadas. Então, esses são os pontos importantes que têm que estar apresentados na metodologia e que efetivamente contribuem para o leitor, né, o interessado, seja o avaliador, posteriormente qualquer interessado, para entender o caminho que você percorreu para responder o seu problema de pesquisa e atingir o objetivo que a pesquisa está propondo. Legal? Você também precisa evidenciar como vai ser feita a análise dos dados. Ou seja, você já falou dos dados, falou de onde eles foram coletados, falou das variáveis, falou da amostra, falou do lapso temporal. Agora você precisa falar também de como vai ser feita a análise desses dados. Qual vai ser a técnica que você vai empregar para analisar esses dados? Vai utilizar regressão linear simples, regressão múltipla, alguma outra técnica de análise? Então você tem que explicar essa técnica, como que funciona ela, como que é a matemática por trás dessa técnica. Isso tem que estar evidenciado na seção de metodologia do seu trabalho, tá certo? Outro ponto também importante em relação a essa questão ainda relacionada à questão da análise. Quais são os testes diagnósticos que você vai ter que aplicar naquela técnica, né, para garantir que o que você está fazendo é adequado aos dados que você tem? Então, né, vamos pensar que a sua amostra, né, na sua análise, você tem que, né, pressupõe que exista uma distribuição normal desses dados. Como que você vai testar, né, a distribuição normal deles? Né? Imaginar aqui que a questão da linearidade dos parâmetros, como que você vai testar, qual teste você vai empregar para exatamente fazer esse diagnóstico da linearidade dos parâmetros da sua análise? Quais são efetivamente os testes que você vai empregar? A literatura, né? Como que a literatura já tratou desse tema, desses testes anteriormente? Tudo isso tem que estar evidenciado, tudo isso tem que estar apresentado, né, na seção de metodologia, porque é o que efetivamente interessa para o leitor para quando ele está fazendo a leitura ou a avaliação do seu trabalho. Então vejam, a construção da metodologia é basicamente isso, indicar o como. Para cada ponto importante da sua pesquisa, você vai indicar como você fez, ou né, vai fazer se ainda não fez, né? Como eu coleto os dados, como eu trato os dados, como eu analiso os dados, né? Quais testes eu utilizo para fazer o diagnóstico desses dados. Enfim, basicamente você vai indicar o caminho que você percorre, sem aquela necessidade de um monte de conceitos vazios que não servem para absolutamente nada, tá certo? Então, a construção da metodologia é simples, né? Você vai simplesmente indicar esse caminho, indicar esse passo a passo que você deu para chegar na apresentação de como você analisa esses dados, como que você vai efetivamente responder o problema e atingir o objetivo da sua pesquisa. Beleza? Bom, então vamos dar uma olhadinha. Eu vou apresentar a tela do computador aqui para a gente dar uma olhada em um exemplo de uma metodologia bem construída, para a gente verificar, né, em termos mais práticos, mais empíricos, de maneira objetiva, como que isso tem que estar apresentado no trabalho de conclusão de curso de vocês, para que vocês tenham um parâmetro. Beleza? Vamos dar uma olhadinha lá. Muito bem, moçada. Então, estou aqui com um artigo da revista Contabilidade e Finanças da USP, Sentimento do Investidor, Gerenciamento de Resultados no Brasil. Vou direto para a metodologia, que é o que nos interessa nesse primeiro momento. Beleza? Então, vamos lá. Procedimentos metodológicos. Vejam aqui, ó, os autores já começam. A amostra selecionada para verificação empírica consiste em empresas brasileiras não financeiras listadas na Bovespa, tal B3. Ou seja, já começou indicando como que a amostra foi construída, beleza? Ó, vejam aqui, a coleta de dados trimestrais foi feita na Economática, abrangendo o período D. Então, já tem a base de dados utilizada, o período, o total de trimestres. Foram utilizados dados trimestrais, daí justificou o porquê. Aqui ele está falando do uso de informações contábeis trimestrais é importante para manter a compatibilidade, ainda justificando o uso de dados trimestrais.
Daí é que ele fala da mensuração dos accruals, que é outro ponto que é discutido no trabalho. Foi feita por meio da utilização de 3 modelos, né, o primeiro aqui, modelo KS, modelo Jones modificado, e o terceiro modelo de DeShow 2012. Tá aqui o estimador utilizado foi de mínimos quadrados ordinários, foram utilizados os seguintes procedimentos aqui diagnósticos, não está indicado. Coletaram os dados contábeis de contas patrimoniais e de resultados essenciais para a execução dos modelos. Daí aqui tem a indicação, né, da composição dos setores, né, empresas por setor econômico e por modelo de gerenciamento de resultados. Então aqui está indicando a quantidade. Aqui é a continuação da tabela anterior, né? Aqui ainda ele está falando do índice de sentimento do investidor que foi calculado, como que isso foi feito, qual foi a metodologia proposta, que é do Baker e Vergler 2007. Enfim, está dizendo as variáveis que foram utilizadas, aqui a demonstração e o cálculo de cada variável que foi utilizada na construção do índice. Aqui como que é feita a detecção do gerenciamento de resultado, cada um dos modelos utilizados estão indicados aqui, cada uma das variáveis também estão indicadas. Vejam quais são os procedimentos econométricos que foram utilizados, quais são os modelos que eles utilizaram para conduzir a análise. Né? E daí está indicando que foi adaptado de Simpson 2013, está indicando aqui o modelo utilizado, explicando o modelo, explicando as variáveis. Aqui a continuação, os outros modelos utilizados ainda na pesquisa, os sinais, as expectativas teóricas de cada variável, né, o sinal esperado e de onde, qual é o autor que embasa cada expectativa dessa. Então, ou seja, a metodologia é isso aqui. Vejam que aqui não tem nenhum conceito de, olha, a metodologia é isso, isso e aquilo. O estudo é exploratório conforme Beuren, é descritivo conforme Gil. A pesquisa no tocante aos objetivos nada disso está aqui. Simplesmente a indicação, né, objetiva e pontual de como se coletou os dados, de como se tratou, quais foram os modelos utilizados. Simplesmente isso, de maneira bem objetiva e bem pontual. Vamos dar uma olhadinha aqui nesses artigos que são o que vocês não devem fazer. Então aqui a metodologia, eu não vou nem indicar o nome dos autores, porque, enfim, né, não precisa a gente ficar evidenciando aqui. Mas, ó, como que ele começa a metodologia? O método indutivo foi aplicado na pesquisa a fim de que seus objetivos sejam alcançados, de natureza aplicada em suas qualificações com abordagem qualitativa. Essa frase aqui não diz absolutamente nada. Ela enfim, simplesmente, entre aspas, encheção de linguiça. Aqui, ó, para a elaboração do trabalho de pesquisa, utilizou-se como base o modelo exibido por Beuren, que analisa a metodologia quanto aos objetivos, problemas e abordagem do problema. Também, isso aqui não serve para absolutamente nada. A abordagem qualitativa visa detectar características não observadas por meio de um estudo quantitativo. De novo, outra frase aqui sem nenhum sentido na construção do trabalho. Tem um pedaço da metodologia aqui que é a única parte que salva isso aqui. Ó. A pesquisa foi aferida em 5 dos 11 condomínios existentes na cidade de Barreiras, em busca de um... Aqui ele indicou, olha, né, aparentemente, se isso aqui for toda a amostra dele, né, onde está localizada a amostra, quantos condomínios estão sendo utilizados. No mais, tudo que está aqui é simplesmente indicação de conceitos sem aplicação nenhuma, que não serve para absolutamente nada na construção da metodologia. Veja que tem uma página de metodologia. É insuficiente para indicar todo o trabalho que ele vai desenvolver ao longo desse trabalho de conclusão de curso aqui. Outro modelo que vocês não devem seguir, não devem se pautar. Metodologia, né? Como técnicas utilizadas para a coleta, optou-se por uma pesquisa de cunho bibliográfico, baseada em materiais da web, artigos, tal. Enfim, ó, a metodologia é isso aqui, ó, não tem nem meia página. Daí vai descrever o conceito de pesquisa bibliográfica e dizer que tem o objetivo de familiarizar-se com o problema. Não foi indicado pelo autor aqui como ele fez a análise, qual é o objetivo que está sendo proposto, como que a metodologia vai ajudar a atingir esse objetivo. Ou seja, isso aqui realmente não serve para absolutamente nada, não indica a metodologia que foi adotada, né?
Enfim, isso aqui e nada é a mesma coisa, infelizmente. Aqui, outro. Outro também exemplo que vocês não devem seguir. Esse trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisas bibliográficas, de publicações já existentes, de temas de contabilidade gerencial e sua importância para micros e pequenas empresas. Uma que você nem tem como construir o trabalho se não for com base na literatura prévia, né? Então, isso aqui é desnecessário constar. Foi recolhido, selecionado e interpretado os materiais relacionados com o conteúdo, tornando-se possível analisar e identificar a real importância da contabilidade gerencial. Enfim, né, informação vazia. O projeto foi confeccionado através de uma revisão de literatura também, enfim, informação que não agrega, não indica como o trabalho foi feito. A contabilidade gerencial vem sendo utilizada com mais frequência nas empresas como ferramenta de gestão, independente do seu porte também. Não tem informação aqui de como o autor efetivamente analisou, né, atingiu a proposta definida no trabalho dele, né, indicando os passos aqui na metodologia. Então, esses três últimos aqui são exemplos que a gente deve esquecer, aqueles conceitos vazios que não agregam em nada, e esse aqui é o padrão de metodologia que vocês têm que buscar. Simples, objetivo, indicando pontualmente todos os passos que você deu ou vai dar para a construção do trabalho científico, sem enrolação, sem conceito vazio, enfim, simplesmente indicando efetivamente cada ponto cada etapa, cada passo que você deu na construção da análise do trabalho. Beleza, moçada? Bom, então por essa sétima aula, né, do nosso Descomplica TCC é isso, a gente tratou de metodologia. Procurem sempre utilizar esses bons exemplos de artigos científicos, de bons trabalhos publicados, fugindo daquelas conceituações que não agregam nada, né, no aspecto metodológico, aquelas conceituações típicas de livro de metodologia que, enfim, a gente tem que conhecer, mas deve evitar usar isso na construção do trabalho, porque efetivamente aqueles conceitos sozinhos não dizem nada. Legal? Procurar seu objetivo, indicar o que fez, e isso é o que vai efetivamente garantir a qualidade do seu trabalho. Legal? Caso tenha ficado aí alguma dúvida sobre metodologia, deixe nos comentários, peço que se inscrevam no canal, compartilhe com quem está fazendo o trabalho de conclusão de curso, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, moçada. Até mais.